Querido, louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Só Tu és digno de toda honra, toda glória, toda verdade, toda justiça. Que o entendimento do Senhor que excede tudo, que a verdade do Senhor que excede tudo, que o reino do Senhor que excede todas as coisas possa nos alcançar. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, aqui estamos nós para Te louvar, Te glorificar e aprender do Senhor que é manso e humilde de coração. Que a palavra de hoje o Senhor fale, ensine, corrija, nos dê a direção exata do que precisamos. Obrigado por esta manhã, obrigado por esta verdade, e que Teu Santo Espírito nos oriente a ser da verdade do Teu reino e glorifique o Senhor, e que tudo seja para a Tua honra e Tua glória. Em o nome do Senhor Jesus Cristo nós lhe pedimos que nesse domingo, oh Senhor, nesta manhã, nesse dia 24 de março de 2024, o Senhor nos consola, e que tudo seja para a Tua honra, Tua glória, verdade e justiça. Desarraiga de nós toda a planta que o Senhor não plantou, tudo aquilo, Senhor, que possa impedir o nosso coração, a nossa vida, o nosso ser aqui nessa terra, Te louvar, Te glorificar e não andar nos Seus caminhos. Arranque de nós toda a pedra de tropeço, todo pensamento, toda a estrutura que não provém do Teu reino. É o que eu peço em oração para a minha vida e para aqueles que creem, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Bom dia! Na gloriosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Shalom, amada igreja, pode se assentar no nome do Senhor Jesus Cristo e abra já a sua Bíblia lá em Hebreus, lá no capítulo de número 4. Deus é tremendo, Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Vamos entender um pouquinho o que Hebreus quer nos trazer como conselho, como instrução da palavra do Senhor, e que ela possa ser instruída através do Espírito Santo, porque é o único que conhece toda a estrutura e toda a verdade do reino. Sem o Espírito Santo a gente não consegue compreender as coisas futuras. Sem o Espírito Santo eu e você não conseguimos ser consolados da verdade de Jesus Cristo e da glória dele. O próprio Jesus Cristo disse isso no Evangelho de João 16. Está lá, leiam e entendam, porque quem tem ouvido, ouça o que o Espírito quer dizer à igreja. Então, nós temos que começar a se conectar mais, a ter mais entendimento da vida eterna. Se tem algo que nos atrapalha, são os nossos sentidos. A nossa estrutura natural tem nos feito tropeçar e cair. Isso pode nos impedir de ter uma vida eterna com Cristo Jesus. Muitas vezes a gente não entende, compreende isso. É só ler Gênesis. Quando foi criado o ser humano, Deus deixou muito claro, na presença do Filho e do Espírito dele, que Ele nos faria, o ser humano, a imagem e semelhança dele. Está escrito. Nós não temos nada com essa vida terrena. Paulo denuncia isso, falando que nós somos peregrinos, forasteiros neste lugar. Enquanto a gente for levado e condicionado pela estrutura natural e pelos sentidos da nossa vida, nós vamos perecer. O dia que o Espírito Santo dominar, fazer do nosso corpo o templo dele, e pegar a nossa estrutura natural e nosso sentido da vida, pode ter certeza que compreenderemos a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para a nossa vida. E é interessante que isso está explícito
na parábola da semeadura, né? Quando disse que as pessoas que não conseguem ouvir a palavra dele, ele mesmo deixou claro, está com o coração endurecido, ele mesmo deixou claro, as preocupações dessa vida, as perseguições, está escrito lá, só não entende quem não queira, está escrito. A nossa vida é como um casamento. Se tem algo que destoa, é um casal. Ninguém é igual a ninguém. Toda estrutura é diferente. Mas Deus diz que o homem deixa pai e mãe, une-se a uma mulher e se torna o quê? Uma só carne. Como pode isso? Se tudo é diferente. Se toda a estrutura é diferente, se tudo que há num e no outro é diferente, é contrário a um ao outro. Mas é aí que está o segredo. Essa unidade, ela não é carnal. Essa unidade, ela é espiritual. E quando há essa unidade do reino dos céus, para com a vida do cônjuge, no casamento, eles na sua natureza se tornam uma só carne. Vão pensar juntos, vão caminhar juntos, vão direcionar a vida juntos, vão amar um ao outro com as suas diferenças, vão respeitá-los. Ah, como a gente tem muito que aprender ainda. E o problema é que os dias estão passando. E não se esqueça, não herdará o reino dos céus aqueles que não estiverem em Cristo Jesus. E Hebreus fala algo para mim e para você que está no capítulo 4, e o versículo é 12. E o interessante é que o capítulo 4 e o capítulo 5 fala justamente do sumo sacerdócio de Jesus Cristo. Senhor sobre tudo e todos. E o versículo 12 de Hebreus capítulo 4 diz o seguinte: pois a palavra de Deus é viva e poderosa, e mais cortante que uma espada afiada dos dois lados, que penetra a fundo a ponto de separar alma e espírito, junta e medulas, pensamentos e desejos o quê? Do coração, mostrando-nos como somos o quê? Na realidade. Não há nada que se possa esconder de quem? De Deus. Cada coisa a respeito de nós está descoberta e escancarada aos olhos penetrantes do nosso Deus o quê? Vivente. Nada pode se esconder o quê? Dele, a quem devemos prestar conta de tudo o que fizermos. De tudo o que fizemos. De tudo ainda que faremos. Entenda isso. Toda a nossa vida está nu, latente, transparente. Não se esconde nada dele. Nem quando achamos que está escondido. E Hebreus diz que a palavra de Deus, ela é poderosa. E Hebreus diz que todas as vezes que a palavra for ministrada, ela vai vir para corrigir, ela vai vir para alertar, ela vai vir para denunciar, porque ela sempre vai mostrar o nosso estado. E ele está dizendo, olha, preste atenção. Nada do que você acha que está escondido. Muito pelo contrário, todas as suas ações, pensamentos, atitudes, o Senhor conhece. É interessante que todas as vezes que alguém questionava, indagava Jesus Cristo em seus pensamentos ou no seu coração, ele sabia
Será que a gente não vai despertar para isso? Será até quando que eu e você vamos ficar tratando Jesus Cristo como se fosse quem? Ele é eu sou. Ele é a palavra. Então o próprio Hebreus está dizendo, olha, a palavra que é Jesus Cristo nos conhece. E por isso que esquadrinha pensamentos, intenções de corações. Antes que eu fale, antes que saia algo dos meus lábios, o Senhor já conhece o meu estado. E por isso que eu sempre disse a essa igreja, não tente argumentar com Ele, porque Ele te conhece. Obedeça e o respeite, e o aceite como Senhor, que a sua vida ficará melhor. Não tente questioná-lo, porque Ele sabe que esse questionamento é plausível para o seu pecado. Ele sabe que essa situação que você está agora tentando trazer para a tua vida, vai cometer o seu cair. Não tente argumentar com Ele. Porque antes de você e eu, antes de nós argumentarmos com Ele, temos que entender o seguinte, foi Ele que nos criou. Ele conhece tudo a nosso respeito. Ele sabe da nossa condição. Então, daremos conta de tudo. De tudo. A palavra diz, de tudo. Não vai ficar uma vírgula distante dele. Vamos prestar contas de tudo. Ele sabe. Então, por isso que quando muitos chegavam diante dele, sem abrir a boca, ele já conhecia quem eles eram. Então, vamos prestar mais atenção quando chegamos perto dele. Ele nos conhece. E já esquadriou os nossos pensamentos, os nossos corações. E achamos que estamos enganando quem? Com retóricas, com atitudes, Ei, as minhas ações podem ser de uma maneira, as minhas atitudes podem caminhar para um destino, mas quem me denuncia é o meu coração. Porque o Senhor já esquadrinhou ele e sabe o que quer e deseja e planeja. E aí, o 14 diz o seguinte, portanto Jesus, o Filho de Deus, é o nosso grande o quê? Sumo sacerdote, que foi diretamente para o céu, a fim de quê, igreja? Somente isso. Teve uma vida sem pecado, para que pudesse voltar para o céu. Para quê? Nos ajudar. Portanto, não deixemos nunca de confiar em quem? Em quem? Em quem? Aqui que está o segredo de tudo. A minha sua confiança está em quem? Então, se está em Jesus Cristo, que voltou para o trono da glória para simplesmente nos ajudar, para interceder diante do Pai, se confiamos nele, então deixemos ele agir. Se queremos a ajuda dele, então confiemos totalmente nele. Coloquemos a nossa vida, o nosso coração, os nossos pensamentos, toda essa nossa estrutura física diante dele. E permitimos ser instrumentos do reino dele. Embaixadores do reino dele. Sal e luz. Vai lá para o capítulo 5, do versículo 7, que diz o seguinte.
nessa mesma carta aos Hebreus. Enquanto esteve aqui aonde? Na terra. Cristo suplicou a quem? A Deus. Orando com lágrimas e agonias de alma. Ao único que poderia salvá-lo da onde? Da morte. Jesus Cristo sabia que a morte na cruz o levaria a experimentar o quê? A morte. Será que a gente nunca repara nas palavras que Jesus Cristo falou naqueles últimos momentos de fôlego de vida, aqui nessa terra, pendurado naquela cruz? Os evangelhos dizem, alguns evangelhos declaram o seguinte, que com um grito ele diz: por que me desamparaste? Agonia de morte. E deixa eu falar um negócio para mim e para você. Sabe o que passou pelos meus pensamentos esses dias? Que toda e qualquer pessoa, quando está na agonia da morte, ela sabe para onde está indo. Quando Estevão estava experimentando a agonia da morte, para onde ele estava indo? O que se abriu diante dele? Quem ele viu? A gente tem que tomar muito cuidado, porque podemos estar pré-julgando, né? Mas, para mim, qualquer pessoa que um dia foi ao inferno, o Senhor estava querendo mostrar para ela para onde ela estava indo. Isso para mim é muito claro. Porque foi ao inferno, e por que voltou? Voltou para ter a oportunidade. Se hoje o Senhor me levar ao inferno, Ele vai estar mostrando para mim para onde eu estou indo. E se Ele me permitir voltar, para quê? Para que eu me arrependa. Porque era para lá que eu estava indo. Quando Jesus Cristo estava agonizando nos seus últimos minutos de fôlego de vida aqui nessa terra, o que ele viu? E por que ele gritou: por que me desamparaste? Porque ele está vindo para onde, igreja? Para o inferno. E Hebreus fala sobre isso. Hebreus fala que com agonia lá no Getsêmani, com gotas de sangue lá no Getsêmani, Jesus clamou pela misericórdia de Deus, para que não sofresse a morte eterna, justamente por causa de quem e do quê? Dos pecados dele, não, dos nossos. Eu disse algo para uma pessoa que serve para a minha vida. Eu disse para essa pessoa o seguinte: quando a gente faz algo para alguém, quando a gente se doa para alguém, quando a gente pega aquilo que é meu, me pertence e dá a alguém, eu simplesmente estou reconhecendo que alguém fez por mim, e quem fez por mim foi Jesus Cristo. Essa é a verdadeira vida de um cristão, daquele que quer viver o Evangelho. Eu não trago benefício para a vida do próximo porque eu vou ser beneficiado. Eu trago benefício para a vida do próximo porque alguém já me beneficiou. Alguém já fez por mim. Alguém já me resgatou. Alguém já me limpou. Alguém já me curou. Alguém já tratou as minhas feridas. Alguém já mudou a minha mente. Alguém já sarou o meu coração. Quem faz algo esperando algo em troca, é porque ainda está neste mundo e ainda não conheceu a vida celestial. Ei, mira para a vida celestial, mira para o reino eterno. E a única pessoa que pode nos dar essa condição de conhecer a vida celestial e o reino eterno sem saber
é o Espírito Santo. Só Ele pode nos falar da verdade e glorificar o nome de Cristo Jesus aqui, na nossa vida. Esse seu corpo não é para os seus deleites. Esse seu corpo foi construído para ser templo do Espírito, para ser instrumento do reino. Tem pessoas confundindo a vida e vai se perder. Eu não consigo fazer a separação da vida terrena com a vida espiritual. Como eu disse ontem no vídeo, a vida espiritual é dominada, ou a vida terrena é dominada pela vida espiritual. Jesus Cristo é o maior exemplo disso, o nosso Senhor. E depois vieram os seus discípulos. Olha as cartas do apóstolo Paulo, olha as atitudes e a caminhada dos apóstolos quando foram cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo vem para ensinar a verdade. O Espírito Santo vem para glorificar o nome de Cristo Jesus nas nossas vidas. Então suplicou angústia de morte, para que salvasse-o da morte. O filho que herdou tudo, que tudo era dele, e tudo foi para ele. Quando sangue e carne, aqui nessa terra, como eu e você, clamou para o Pai, para não continuar na morte eterna. E Deus ouviu as orações dele, por causa do seu intenso desejo de obedecer a Deus em todos os momentos. Entendeu? No Getsemane, experimentando a morte, mas obedeceu, foi para a cruz, gritou porque estava sendo desamparado, mas obedeceu. Tudo o que Jesus Cristo pediu ao Pai, Ele recebeu, porque o desejo dele era obedecer o quê? A Deus. Qual é o nosso desejo? Eu já estou dizendo, aqui já está esquadrinhado. Aqui já está esquadrinhado. Deus sabia que as orações do Filho dele, Jesus Cristo, eram sinceras. O Pai conhecia o estado do Filho e sabia que todas as palavras que saíam dos lábios do Filho eram palavras de verdade. Foi Deus quem deu glória, trono e majestade ao Filho. O Filho só queria uma coisa: voltar para o Pai. O Filho só queria isso, porque sabia que a vida dele era celestial. E ele veio nessa terra para nos mostrar essa verdade. O que foi dado ao Filho é porque o Pai quis dar. O Filho não pediu. O Filho só pedia que fosse ressuscitado ao terceiro dia. O Filho só pedia que voltasse para o Pai. O Filho só pedia que tivesse a vida eterna de novo. Aquele que tinha direito de tudo, não veio neste mundo e desejou os seus direitos. Ele viveu nesse mundo como um cidadão dos céus. Então, naquele último e grande dia, no grande e terrível dia, tudo que eu falar para Ele, Ele vai dizer para mim: eu sei, eu tive aí, eu sei qual é o tamanho da fraqueza humana, porque eu fui humano.
Eu conheço as suas limitações, porque eu tive as minhas, como você. Mas eu venci. E esperava que você vencesse também. Porque vocês tiveram a minha ajuda e a ajuda do Consolador. Isso é sério. Isso é muito sério. Isso é eternidade, amada igreja. Aqui não se fala de coisas físicas. Aqui está falando de coisas eternas. E não adianta espernear, Ele nos conhece. Ou nascemos de novo, ou morreremos. Ou morreremos. Embora Jesus fosse o Filho de Deus, teve de aprender por experiência própria o que era obedecer por meio daquilo que sofreu. Não estou aguentando. Obedeça. Não estou suportando. Obedeça. Não vou resistir. Obedeça. Foi depois dessa experiência de obedecer, mesmo sofrendo, quando ele provou que era o quê? Perfeito. Que Jesus se tornou o doador da salvação eterna a todos os que lhe o quê? Obedecem. Lembre-se que Deus o escolhera para ser sumo sacerdote, de acordo com a ordem o quê? De Melquisedeque. A salvação está em quem, igreja? Em Jesus Cristo. Então corra para Ele. Corra para Ele. E Ele é doador dessa salvação eterna. Para todos que nele o quê? Obedecem. Para todos que obedecem a Jesus Cristo e confiam nele, Ele é doador dessa salvação. Quero ser salvo, quero viver a minha vida eterna, Jesus Cristo. Tem que obedecê-lo. E porque ele ganhou isso? E porque ele teve direito disso? E por que ele recebeu isso? Porque quando esteve aqui nessa terra, não negou o Pai por causa dos sofrimentos, da perseguição, das lutas, das dificuldades. Entendeu? É no tempo de sofrimento que o nosso coração é provado para ser reprovado ou aprovado. Foi na hora que Jesus Cristo falou para Pedro: guarda a espada, porque eu podia orar, 12 legiões veriam. Pedro, eu vou beber esse cálice, eu vou experimentar a morte, o Seol, o inferno. Mas ressuscitarei ao terceiro dia. Porque eu faço a vontade do meu Pai, não a minha. Então o único que pode nos dar a vida eterna chama-se Jesus Cristo. Mais ninguém, igreja. Mais ninguém. Mais ninguém. Para não ficar nas minhas palavras, eu quero ler uma passagem bíblica que está em Mateus capítulo 9, que eu comecei a ministração dizendo: o Senhor sabe o nosso estado. Não precisamos nem abrir a boca. Ele sabe por que
alguns entregaram a vida para Ele. Ele sabe. Ele sabe. E por isso que Ele falou que Ele vai vir fazer separação de bodes e ovelhas, de joio e trigo. Ele sabe, igreja. Ele sabe. Ele nos conhece. Cabe a mim olhar para esta palavra e me arrepender, se converter. Ele sabe. Ele sabe. Então Mateus 9 diz o seguinte: então Jesus subiu num barco e atravessou o mar para ir aonde? A Cafarnaum. A cidade o quê? Onde morava. Jesus tinha morado aqui, tá? Por favor. Logo alguns homens lhe trouxeram numa esteira um rapaz o quê? Paralítico. Quando Jesus viu a fé que eles tinham, disse ao paralítico: anime-se, filho, porque os seus pecados estão o quê? Perdoados. Oh, glória. O que é que estava perdoado? Por causa de quê? Da fé daquele homem. E ele foi buscar aonde? Em Jesus Cristo, que é o único doador da vida eterna. É o único doador da salvação. Não tem outro lugar. Não busque, você não vai encontrar. Blasfêmia. Esse homem está dizendo que é Deus. Disseram a si mesmos alguns o quê? Mestres da lei. Versículo 4. Jesus sabia o que eles estavam o quê? Pensando. E perguntou: por que vocês estão com esses pensamentos ruins? Que é mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande. Mas para provar que o Filho do Homem tem autoridade aqui aonde? Na terra, para perdoar o quê? Pecados. Voltando-se para o rapaz paralítico, disse: levante-se, enrole a sua esteira e caminhe para a sua casa. Caminhe para casa. E ele levantou-se e foi o quê? Para casa. Um arrepio o quê? De medo. Passou pela multidão quando viu isso o quê? Acontecer. Bem diante dos seus olhos. E louvaram a Deus por ter dado tal autoridade a quem? Aos seres humanos. Hebreus 4. Os versículos que a gente leu. E Hebreus 5. Os versículos que a gente leu. Se encontram em Mateus 9. Autoridade para perdoar. Conhece os corações e os pensar. Falar entre eles, né? Mexericaro. Como que entristece o coração de Jesus Cristo. Pessoas que gostam de mexericar. Porque Jesus Cristo fala que os pensamentos deles eram ruins. Amém, igreja? Compreenderam a mensagem de hoje? Entenderam que o Espírito quer nos consolar? Então vamos nos colocar em pé para nós orarmos. E compreenda isso. O único que salva, que é doador de salvação, da salvação, chama-se Jesus Cristo. E Ele que é a palavra, não tente enganá-lo, porque Ele já esquadriou os nossos pensamentos e os nossos corações.
Ai, ai, ai. E mostra o nosso estado. E por que mostra o nosso estado? Para que possamos o quê? Nos converter. Sermos curados. Libertos da morte. Por que me desamparaste? Jesus, no último estado de fôlego de vida, sabia para onde estava indo. Estevão, no último estado do fôlego de vida, sabia para onde estava indo. Ai, ai, ai. E por que Jesus Cristo ia experimentar a morte? Porque foi pecador? Lógico que não. Por causa do pecado da humanidade. Antes de nascermos, Ele já havia perdoado os nossos pecados. Mas para experimentarmos isso, temos que obedecê-lo, viver e ter Ele como nosso Senhor, entregar a nossa vida, nascer de novo. Se não, igreja, não teve valor nada que Ele fez por nós. Só vamos experimentar esse valor. Essa é a verdade. Se confessarmos e nos entregarmos a Jesus Cristo. E não tem como separar a sua vida natural da espiritual. A vida espiritual tem que dominar, exercer autoridade sobre a nossa vida natural. A estrutura minha e tua, terrena, os sentidos meu e teu. Eu aprendi algo para a minha vida. Se eu continuar vivendo pelos sentidos naturais que o Senhor me deu, eu não terei a vida eterna com Ele. Primeiro que o ver me afasta de Cristo. Jesus Cristo mesmo disse que os meus olhos podem ser luz e trevas. E a fé é o quê? Aquilo que o quê? Mas não? Entendeu? Todo aquele que caminha naquilo que vê, sente. Pedro afundou porque começou a ver. Ele esperava ir até Jesus. Enquanto ele ficou nessa esperança, ele foi. A partir do momento que ele permitiu o sentido da visão tomar conta da vida dele, ele afundou. Se eu começar a viver o tar dos 5 sentidos, eu me afasto de Cristo. Eles têm que ser servidores do reino. Os meus 5 sentidos têm que ser instrumentos do reino. Têm que ser ferramentas do reino. Não dá para separar, tá? A vida espiritual da natural. Elas têm que ser uma só. Tão diferentes que são. Mas quem dá unidade a elas? O Senhor. Através do teu Santo Espírito.
aquele que Ele declarou que nos orientaria. Se nós não permitirmos o Espírito do Senhor nos dominar, ser nosso orientador, vamos perecer. É o único que é doador de vida, igreja. Jesus Cristo é o doador da salvação. E todas as orações lhe eram ouvidas, porque ele obedecia ao Pai. Oh! Tem pessoas que gritam tanto, tem pessoas que esperneiam tanto. Quantas vezes eu e você fizemos isso? Esperneamos tanto, gritamos nas nossas orações, passamos horas e horas chorando. Mas o Senhor sabe que muitos desses gritos, esperneios e choros eram só para ficar livre daquela situação. Não era para tê-lo como Senhor e Salvador. Não era para ser servos do teu reino. Era para se livrar de uma tempestade, de uma condição, de uma situação. Porque a misericórdia, Ele sempre nos ampara. Mas temos que começar a despertar. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Tu és poderoso, Senhor. Portanto, vamos ousadamente até o próprio trono de Deus e permaneçamos lá para recebermos a sua misericórdia e acharmos a sua graça para nos ajudar em tempos de necessidades. Ousadamente vamos ao trono de Deus. E para permanecer lá, só existe um, Jesus Cristo. Só Ele pode nos fazer permanecer no trono de Deus, na glória do Senhor, para experimentar a misericórdia e sermos salvos pela sua graça no tempo de necessidade. Nem que seja arrastando, vá. E não saia desse trono. E não se distancie desse trono. Porque só na presença de Deus há misericórdia e graça. Só Ele pode nos levantar. Só Ele pode nos dar força. Só Ele pode transformar um estado. Como Jesus Cristo fez com aquele paralítico. Quando viu a fé, ele esperava ser curado, mesmo não estando. Quando Jesus Cristo olha para aquele paralítico, a primeira coisa que Ele faz é dar a salvação. Os seus pecados estão perdoados. A condição não era a cura, era a vida eterna. Doador de salvação é este Jesus Cristo. Viu a fé, esperava a misericórdia e a graça, foi buscar onde tinha.
Como Jesus disse para aquela mulher samaritana: se me pedires, eu darei águas vivas que fluirão do teu ventre. É isso aí. Buscando no lugar errado, clamando errado, por interesses. Primeiro obedeça, primeiro sirva, se doe, se entregue, e aí serás recompensado. Não porque és merecedor, mas porque nos amou. Mas primeiro obedeça. Se o próprio Cristo assim fez, quem somos nós? Uou, chegou. Aí, como Jesus conhece os corações, as intenções desses corações e os pensamentos, como tudo está nu, transparente diante dele, claro e nítido, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder nessa terra para perdoar pecados. Jesus Cristo aqui já está anunciando: só eu perdoo o pecado. Jesus Cristo aqui já está declarando: só eu perdoo o pecado. Jesus Cristo está dizendo isso, que só Ele pode perdoar, que só Ele pode curar, que só Ele pode escrever o nome no livro da vida, que só Ele pode purificar, libertar todo e qualquer ser humano do seu pecado. Só Jesus Cristo. Para que vocês saibam que eu tenho autoridade aqui nessa terra para perdoar pecado, para que o Filho do Homem perdoe os pecados. Menino, homem, paralítico, levanta-te, pega aí a sua maca e vá para casa. Misericórdia e graça, favor imerecido, nos amou, nos escolheu, nos nomeou. Ide, vão, pregue o Evangelho a toda criatura. Aqueles que crerem e forem batizados serão salvos. Oh, macaba xerecos. Obrigado, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Oh,